Por que algumas pessoas enxergam a vida de uma maneira mais confiante e outras de uma maneira mais frágil? Bom, ler Spinoza nos ajuda a entender como a nossa percepção acerca da vida foi construída. É como se nós tivéssemos um óculos que favorece ou não a nossa visão das coisas. Curiosamente, o Spinoza trabalhou como polidor de lentes. E até hoje, séculos depois, ele continua tentando limpar os nossos óculos para que consigamos perceber o mundo com mais clareza e menos imaginação. Hoje nós vamos falar sobre o livro Tratado da Reforma do Intelecto. Esse vídeo é a parte 1. Bom, Bento de Spinoza, nascido no século XVII, foi um dos filósofos mais corajosos e originais da história. Eu vou fazer uma breve introdução do Spinoza. Ele nasceu em Amsterdã, em uma comunidade de judeus que haviam fugido da Inquisição. Ele foi um homem que viveu literalmente o que ele pensava. Aos 23 anos, ele foi expulso de sua comunidade como um amaldiçoado por suas ideias que questionavam os dogmas religiosos da época. Para sobreviver e manter a sua independência intelectual, ele passou a vida, reza a lenda, polindo lentes de vidro para óculos e telescópios. E recusou, inclusive, cargos em universidades para trabalhar como professor. Ele recusou para não ter que silenciar todo o seu apetite na busca pela sua verdade. A busca pela verdade é objeto de pesquisa na filosofia desde sempre. Apesar de não ser o primeiro livro publicado, o Tratado da Reforma do Intelecto funciona como uma porta de entrada para que a gente entenda a filosofia do Spinoza. É nele que o Spinoza narra a sua busca por um bem verdadeiro. Até porque ele percebeu que as coisas comuns, como a riqueza, a honra, o prazer, são, na realidade, coisas muito incertas. Então é nesse livro que ele estabelece os 4 modos de percepção, reconhecidos ainda hoje pelas neurociências. São 4 modos que ele identificou de perceber a vida. E a intenção dele era limpar o nosso intelecto para que a gente possa perceber as coisas em sua essência, e não pela nossa imaginação, que é caótica e que é, de uma certa forma, dominada pelos nossos traumas, pelos nossos maus afetos e pelas marcas deixadas em nós pelas nossas vivências. Então, o ponto aqui é reconhecermos um conceito que é também nietzschiano, que é o perspectivismo, né? Ou seja, percebemos a vida pelas lentes da nossa perspectiva. E a nossa perspectiva é formada pelas marcas deixadas em nós das vivências. Portanto, a ideia do Spinoza é nos ajudar a não nos desconectarmos dessas marcas, não fugir delas, porque é só conhecendo elas que a gente consegue identificar os porquês dos embaços da nossa lente. Isto é, das nossas dificuldades psíquicas, defesas muitas vezes maníacas, as nossas fugas, as nossas defesas psíquicas como um todo. Imagine alguém que olha ao redor e percebe que todo mundo está correndo atrás das mesmas coisas: dinheiro, fama e prazeres imediatos. O Spinoza notou que, embora essas coisas trouxessem uma alegria passageira, elas eram seguidas por uma tristeza profunda ou pela ansiedade constante de perdê-las. Então ele percebeu que a maioria das pessoas vivia em um estado de escravidão emocional, sempre reagindo ao que acontecia fora delas, ou seja, as pessoas eram reféns dos acontecimentos porque não sabiam lidar com as emoções internas geradas desses acontecimentos. Eu penso que talvez o Tratado da Reforma do Intelecto tenha nascido de uma necessidade existencial do Spinoza, porque ele escreveu esse livro para reformar a maneira de pensar das pessoas e para quem deseja encontrar um tipo de felicidade que não dependa tanto da sorte dos outros. Então, os principais motivos do Spinoza foram a busca, por um bem verdadeiro. Ele queria descobrir se existia uma alegria contínua e eterna, ao contrário dos bens mundanos, que são instáveis. E isso ele escreve logo no início do livro. Como polidor de lentes, ele sabia que uma lente suja distorce a visão. Então, ele acreditava que nossa mente está cheia de preconceitos, de medos, de superstições. Então, o tratado serve para limpar o nosso intelecto, permitindo que vejamos a realidade como ela realmente é, e não como gostaríamos ou tememos que ela fosse.
E um objetivo último é aumentar também a nossa potência, porque para o Spinoza, quanto mais entendemos como o mundo funciona, menos somos vítimas das circunstâncias. Então, para ele, tentar conhecer as coisas em sua essência não é apenas um exercício intelectual, é uma ferramenta de libertação para que a gente possa agir na vida com mais alegria e mais autonomia. Spinoza entendia que todas as coisas das quais lhe geravam receio e que ele temia não contêm em si nada de bom nem de mal, senão o seu ânimo que era abalado por elas. Ou seja, o Spinoza está retirando o poder do objeto externo e devolvendo a responsabilidade para o indivíduo. Veja, para ele não existe um mal em si, como uma entidade metafísica ou um diabo. As coisas são apenas o que são, um encontro entre corpos. Por exemplo, a chuva não é má em si. Ela é má para quem quer fazer um piquenique, por exemplo, mas ela é boa para o agricultor. Então, quando o Spinoza diz que os seus medos não contêm nada de bom nem de mal, ele está dizendo que a coisa temida é neutra. O valor de bom ou mal é como se fosse uma etiqueta que o nosso ser, o nosso ânimo projeta sobre a coisa. Quando ele fala de ânimo que você deixa abalar, ele está descrevendo a servidão. Se eu tenho medo da crítica alheia, o problema não é a crítica, mas a fragilidade da minha constituição interna, que permite que uma palavra externa desmorone toda a minha integridade física e psíquica. Então, para algumas pessoas muito frágeis psiquicamente, as outras pessoas podem ter a sensação de que, convivendo com essa pessoa super frágil, é como que está pisando em ovos. Então, essa pessoa super frágil, quando entende Spinoza, passa a entender que a crítica ou o comentário não era bom nem mal em si. É apenas o entendimento da outra pessoa e que não é necessário se despedaçar por completo quando ouvir essa crítica. Então, o ânimo abalado é o que a neurociência hoje chama de um marcador somático reativo. O cérebro interpreta um estímulo externo como uma ameaça vital, disparando cortisol e medo, mesmo que o estímulo não seja objetivamente perigoso. Então, dizer que o objeto não é bom nem mal, para o Spinoza, é libertador. Se o mal não está na coisa, mas em como eu sou afetado por ela, eu posso mudar a minha relação com aquela coisa, a minha relação com aquele objeto. Para Spinoza, as coisas que geralmente são percebidas pelos homens como o bem, vêm de onde? Da riqueza, da honra e da concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo intenso por cobiça, por prazeres materiais, prazeres sensuais, sexuais, por poder. Então, para ele, a mente se distrai tanto com essas três coisas que nem pensa em outras coisas de bem, especialmente a concupiscência, porque o espírito fica tão possuído por ela, deixando a pessoa impossibilitada de pensar em outras coisas. Mas, após o seu usufruto, surgiria a maior das tristezas. E essa tristeza paralisa a mente, causando não só a tristeza, mas também o embotamento da pessoa. Ao contrário da concupiscência, a riqueza e a honra não geram arrependimento. Por quê? Porque quanto mais se tem, mais alegria se adquire e, consequentemente, somos motivados a sempre querer ter mais. A honra representa um grande impedimento para a nossa vida pelo fato de precisarmos, para consegui-la, adaptar nossa vida à opinião dos outros. E a riqueza, a riqueza e a honra e a concupiscência, os três foram motivos de finais infelizes para muitas pessoas que se perderam nessa busca excessiva em vivenciá-las. Então, vamos lá, só recapitulando. O Spinoza tentou observar se existia algo que fosse o bem verdadeiro, onde, se ele rejeitasse os prazeres passionais e entrasse em contato com esse bem verdadeiro, o seu ânimo seria aumentado e ele tivesse uma alegria contínua. A princípio, ele achou insensato trocar a certeza das alegrias temporárias, advindas dos prazeres passionais, que ele cita como exemplo da honra, riqueza e concupiscência, pela incerteza desse bem verdadeiro, dessa suposta alegria contínua. Então, é perceptível no livro o dilema existencial de Spinoza no início do seu percurso, porque o Spinoza era um realista. Ele percebia que a riqueza, a honra e a concupiscência ocupam tanto espaço na mente humana que não sobra lugar para mais nada. Então, qual era o dilema dele? Ele pensou assim: se eu abandonar a busca por dinheiro e prestígio para buscar a suprema felicidade e eu descobrir que ela não existe,
eu vou ficar sem nada. Então a incerteza era a seguinte: a verdade existe, mas será que eu consigo alcançá-la? Enquanto isso, os bens comuns eram certos quanto à posse, isto é, eu sei como ganhar dinheiro, mas são incertos por natureza, porque enfim, o dinheiro não garante alegria. Então, antes do Spinoza radicalizar, ele testou o que quase todo mundo testa, né, que é conciliar. Ele tentou buscar o bem verdadeiro sem mudar a sua rotina, sem abrir mão das buscas mundanas. Ele queria a iluminação da felicidade suprema, mas sem largar as buscas mundanas, sem largar a honra, sem se preocupar com o que os outros pensam. E ele percebeu que isso era impossível. Por quê? Porque a riqueza e a honra exigem uma servidão integral. Você não consegue reformar a sua forma de pensar sem entender as coisas como elas são. Enquanto está preocupado em ser aplaudido pelas outras pessoas, a mente fica dividida e, no fim, não se dedica a nada com potência. Então, ele usa uma metáfora que é a seguinte: ele se sentia como um doente que sofre de uma enfermidade mortal e percebe que, se não encontrar o remédio, ele morre. E ele concluiu que precisava mudar a ordem e a conduta da sua existência porque as coisas comuns não eram apenas insuficientes. Elas eram venenosas para quem buscava a autonomia. Ele percebeu que a fórmula antiga de viver não funciona mais. Vou dar um exemplo prático que eu percebo nas terapias. Muitos pacientes identificam que sofrem, identificam também possíveis causas para o seu sofrimento, mas não conseguem abrir mão dessas possíveis causas. Muitas vezes por questão de honra, pela opinião das pessoas. E a opinião das pessoas gera em nós sentimento de culpa. Porque se eu faço o que eu quero de verdade, e o que eu quero de verdade é diferente do que me ensinaram a vida toda, logo eu vou me sentir culpado, porque é como se eu não estivesse honrando alguma coisa. É como se eu não estivesse honrando a minha família. É como se eu não estivesse honrando a minha religião. E tanto a família quanto a religião podem ser as maiores causas de sofrimento de alguém. Muitas pessoas precisam se afastar do seu ambiente familiar porque é para a pessoa, para essa pessoa, um ambiente extremamente adoecedor. Existem agressões cometidas pelos próprios pais em relação aos seus filhos terríveis. Traumas e feridas psíquicas profundas. Portanto, se esse filho achar que é pecado ele se afastar desses pais, se ele achar que é pecado, imagine o sofrimento que ele vai viver. Por uma questão de honra, ele vai se ver obrigado a conviver com os próprios algozes. E a verdade é que quando alguém chega à conclusão que se afastar da família ou da religião vai lhe ajudar a viver melhor, a pessoa se sente culpada. Por quê? Porque ela está presa à honra e a toda a moralidade associada a essa honra. Para o Spinoza, o amor não é apenas um sentimento romântico. É o ato de se unir a um objeto, que pode ser uma pessoa, uma ideia, um cargo, um vício. Porque acreditamos que ele nos traz alegria. Se você ama algo que é instável, passageiro ou destrutivo, como a aprovação alheia ou o controle sobre alguém, sua felicidade será instável, passageira e destrutiva. Se o objeto que eu amo pode ser roubado, pode morrer, pode me rejeitar ou pode apodrecer, eu viverei em constante medo. Então Spinoza nota que só sentimos inveja de quem possui o que amamos. Só sentimos ódio de quem ameaça o que amamos. Se não amássemos o prestígio, por exemplo, não sentiríamos inveja do sucesso de um colega. É muito comum na clínica ouvir a queixa de que o paciente lá na infância entendeu que se ele fosse útil para os seus familiares, para os seus amiguinhos, ele receberia reconhecimento e se sentiria amado. Então ele aderiu ao objeto utilidade pela necessidade de ser amado. Como esse objeto, ser útil, depende da validação externa, se os outros acham que ele é útil, ele vive na infelicidade da síndrome do impostor. O objeto dele, que era ser útil, é frágil. E por isso a paz dele também será frágil. Porque não basta ser útil. Você pode gastar todo o seu tempo livre sendo útil para os outros. Mas se não houver reconhecimento, esqueça. Então Spinoza concluiu que o único objeto que não gera briga, não gera inveja nem medo, é o conhecimento. Amar o conhecimento aumenta então a nossa potência de agir sem nos tornar dependentes da sorte. Tem uma frase que é muito legal do Spinoza que ele fala assim: diz-me o que amas e eu te direi o quão escravo ou livre você é.
clínica, o meu trabalho é ajudar o paciente a desaderir de objetos que ele diz amar, mas o diminui como o desejo da mãe, né, a regra da igreja, a produtividade tóxica dos dias de hoje, para que ele possa aderir a outros objetos que aumentem a sua potência de vida. O Spinoza traz uma reflexão, de certa forma, polêmica, porque ele relativiza o bem e o mal, o perfeito e o imperfeito. Porque para ele, o bem ou o mal, por exemplo, dependerá das relações às quais eles estão atribuídos. Uma coisa não é boa nem mal em si. Boa para quem? Em que contexto? Mal para quem? Em que contexto? Então, para ele, nada na natureza é considerado perfeito ou imperfeito. Por quê? Porque tudo segue uma ordem da natureza. Ele nem utiliza esse termo imperfeito. Ele diz que algumas coisas são mais perfeitas e outras menos perfeitas. Por quê? Porque na natureza as coisas são sempre perfeitas, pois seguem as suas leis naturais. A fraqueza humana não é capaz de alcançar o conhecimento total dessa ordem, dessas leis da natureza, pelo seu conhecimento humano. Justamente por reconhecer as suas limitações em reconhecer a sua própria natureza. Veja só, o homem usa o seu cérebro para tentar entender o seu próprio cérebro. Contudo, de fato, o homem tenta, se esforça e procura os meios que o leve a encontrar essas respostas. E para o Spinoza, isso é o que ele chama de bem verdadeiro, é justamente isso, que é o homem conhecer as leis da natureza que apontam para o que poderia ser bem ou mal, perfeito ou imperfeito para ele, o bem e o mal para cada pessoa. E daí o Spinoza conclui que o verdadeiro bem é o conhecimento. Enquanto buscamos o bem em coisas instáveis, como a honra, a riqueza, o nosso ânimo, a nossa potência será sempre ignorante. Porque ao invés de conhecermos o modo como nós nos afetamos, quais são as coisas que nos fazem bem, quais são as coisas que nos fazem mal, nós nos iludimos procurando satisfação em quê? Na honra, que tem apego à moralidade, e na riqueza, quando o dinheiro é buscado como um fim e não um meio, e não como um instrumento de uso benéfico. Spinoza pensa que dos prazeres deveríamos gozar somente quanto basta para a consecução da saúde. Procurar o dinheiro numa medida que sustente a nossa saúde e a nossa vida. E para isso é necessário uma correção do nosso intelecto. E isso demandaria que nós refletíssemos sobre os modos de pensar que nos acompanham até hoje. Existem 4 formas de perceber a vida, de acordo com Spinoza, e eu vou falar aqui sobre percepção. Os 4 modos de percepção descritos por Spinoza no Tratado da Reforma do Intelecto, tá? Ele os organiza em uma escala que vai da maior confusão mental, que é viver por ouvir dizer que é para você viver assim, até a maior clareza mental, que não é só sobre o que você ouviu falar, mas sobre o que você sentiu quando você ouviu falar, o porquê você sentiu aquilo e, diante disso, qual a conclusão que você chegou, que é o que ele chama de intuição da essência. Então, percepção 1, existe uma percepção em nós que está associada ao convencional, ao arbitrário. É o conhecimento que aceitamos apenas porque alguém com autoridade disse, sem que a gente tenha verificado. É o dogma religioso, é um conhecimento emprestado, que não passou pelo nosso corpo, não é um conhecimento produzido por nós, é um conhecimento que foi dado por alguém a nós. E ele dita nossas regras, inclusive, paradoxalmente. Nós compramos a ideia de alguém sem termos verificado. Eu vou dar um exemplo da religião, porque muitos de nós nascemos numa família que segue uma religião, mas a gente nunca foi atrás de estudar a religião em si, muito menos estudar as pessoas que escreveram aquela religião. Então a gente adere àquela religião porque meus pais sempre afirmaram que era correta e eu também não vou nem atrás de saber os porquês, até porque isso dá muito trabalho, né? Podemos chamar de uma subjetividade que foi colonizada. Então o sujeito age, por exemplo, por tradição e não por desejo. Há uma percepção 2, que é o seguinte: existe também uma percepção originária da experiência vaga, isto é, da experiência não determinada pelo intelecto. É aquilo que sentimos e não vemos nenhuma outra experiência que a contradiga. E por isso fica meio que irrecusável na gente. É o conhecimento empírico desorganizado. Para o Spinoza, a experiência vaga é o nível mais elementar e muitas vezes o mais enganoso do nosso conhecimento.
De forma didática é o seguinte, é aquele conhecimento que temos do mundo baseado em encontros casuais, sem que o nosso intelecto tenha organizado ou entendido a causa das coisas. Então, tudo isso gera generalização. É aqui que nascem os preconceitos. Por exemplo, se eu encontro 2 cachorros bravos, a minha experiência vaga me diz que todos os cachorros são perigosos. A minha mente apenas registrou uma repetição de imagens e não a essência do animal. Sentimos algo e, como nunca vimos nada que prove o contrário, então tomamos aquilo como verdade universal. Então generalizamos. Alguns pacientes, por exemplo, acreditam que toda ex-mulher é manipuladora. Como a experiência deles, que é vaga e emocional, reforça isso, eles tomam aquilo como uma lei da natureza. A traição de uma ex-mulher, nesse exemplo, gera a experiência vaga de que não se pode confiar em ninguém. É uma conclusão baseada no impacto emocional de um encontro e não na compreensão das dinâmicas complexas daquela relação específica. É o conhecimento dos sentidos que ainda não foi processado pela razão, tá? Então são os marcadores somáticos brutos. O corpo reage porque está mal afetado, mas a mente ainda não entende a causa real daquele mau afeto. Essa pessoa até acha que entende a causa, mas ela está tirando conclusões pelo fígado, baseado apenas na experiência vaga dela. Existe uma outra percepção, que é a terceira, na qual a essência de uma coisa é tirada de outra, mas não adequadamente. O que acontece quando há causas universais a serem seguidas, tá? É assim, quando inferimos a essência de uma coisa a partir de outra, só que de forma incompleta ou generalista, aqui entram os estereótipos, o senso comum. A relação dos homens com a masculinidade, por exemplo, né? Eles percebem a essência do ser homem. A partir de quê? A partir de causas universais, como, por exemplo, ser agressivo, ser dominante. Aí eu te pergunto, por um acaso todos os homens são agressivos e dominantes? O homem pode até ser biologicamente, pela testosterona, pelos hormônios, ter a tendência de serem mais agressivos e dominantes nesse aspecto. Mas isso não garante que ele seja. E isso também não deveria ser colocado como uma norma e um modelo de ser para todos os homens. Tem homem que não tem o menor interesse em ser agressivo e dominante e ok. E esses homens tentam deduzir que eles deveriam ser a partir de um modelo externo, né? Só que de forma inadequada, né? Porque isso vai gerar um falso self, como diria o Winnicott, tá? É como se você concluísse que o Sol é uma bola de fogo e ele deve ser do tamanho daquela imagem que você vê. É uma lógica que faz sentido porque você está vendo, mas que erra na escala da realidade. E por último, tem uma quarta percepção, em que a coisa é percebida por sua essência unicamente. É o grau mais alto de lucidez perspectiva. É quando percebemos a coisa por ela mesma, entendendo como ela funciona de dentro para fora. É a intuição. Você não precisa de provas, porque você enxerga a engrenagem da coisa por dentro. Sabe quando você está tentando entender como funciona um aparelho e de repente você entende a lógica dele? Você não precisa mais de manual. Você vê a causa e o efeito ao mesmo tempo. O Spinoza até usa o exemplo da regra de 3. Então, recapitulando, no nível 1 de percepção, a arbitrária, você faz a conta, trazendo o exemplo da regra de 3, você faz a conta porque o professor mandou. No nível 4 de percepção, você olha para os números e a proporção entre eles é tão óbvia que o resultado surge na sua mente instantaneamente. Você vê a relação direta entre os números. Na clínica, é o momento do insight real. É quando uma paciente, por exemplo, percebe que o desejo que ela tem de ser mãe não é dela, não é da sogra, não é do marido, mas ela entende a causa próxima, ela entende que talvez o desejo de ser mãe é para preencher um vazio de reconhecimento que ela tem. Então, quando ela entende a causa, ela ganha poder sobre o afeto que ela está sentindo. Então, para o Spinoza, quando nós buscamos entender a essência das coisas como elas são, fica mais fácil de nos relacionarmos com o mundo. Quando eu entendo que uma pessoa é agressiva porque, no fundo, ela está se defendendo do mundo o tempo todo e que reagir com limites é importante, claro, né, para a nossa autodefesa, mas criar uma guerra com mais violência só vai alimentar toda essa agressão. Então, a grande lição do Spinoza é nos mostrar o quanto os nossos olhos acabam percebendo o mundo equivocadamente, porque tendemos a não entender a essência das coisas.
Para finalizarmos essa primeira parte do vídeo, eu vou fazer um paralelo dessas 4 percepções de Spinoza em Nietzsche, trazendo as 3 metamorfoses do espírito, apresentadas por ele em Assim Falou Zaratustra, que seria o seguinte: a primeira metamorfose, que é o camelo, que é o indivíduo que carrega todo o peso do mundo nas costas, preso aos deveres e às tradições, essa pessoa vive na percepção 1, que está ligado ao dever e às tradições, que a percepção é pelo conhecimento arbitrário. O camelo deixa de ser camelo e vira leão, e começa a questionar as percepções 2 e 3, ou seja, questiona os preconceitos e as generalizações. Até que o leão vira a criança, que é quando a pessoa é espontânea, é ingênua no bom sentido da palavra, é criativa, constrói seus próprios castelos e passa a viver então, na percepção 4, na afirmação da sua essência singular. Até o próximo vídeo.